Muito boa noite, aprendizes do Evangelho. Que condição lúcida, importante, fundamental é essa de nos situarmos, de nos colocarmos aprendizes do Evangelho. Já não para conhecer fatos isolados, pitorescos para uma formação formal, nem também para decorar capítulos e versículos para arrogar conhecimento decorado dos textos sagrados, mas buscando o aprendizado da essência, da mensagem mais profunda que trazem os textos sagrados. Essa condição é a que mais se exige, a que mais interessa às nossas almas. Disse o próprio Mestre que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Que busquemos essa manifestação verdadeira, integral do Evangelho em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Porque é o Evangelho na sua integralidade e não na superficialidade ou apenas verbal, segundo o próprio Jesus, aquilo que nos possibilitará, que nos franqueará outras possibilidades, que nos franqueará o reino dos céus, que é o mundo de regeneração prometido pelos discípulos, o reino dos céus prometido por Jesus se equivalem. Que nós continuemos essa busca, que nos coloquemos sempre como aprendizes do Evangelho, não importa a posição que sejamos, se somos sacerdotes, trabalhadores, palestristas, coordenadores, presidentes, realmente todos somos aprendizes do Evangelho. E hoje então, assumidos, conscientes, nada melhor do que isso. Muito boa noite, Regina Miller, Isabel, Luciene, Eduardo, Maria Moreira, Adelaide, Bárbara Frias, Beth Figueiredo, Eliana Quiodo, Paula Fernandes, Cláudia Silva. É muito bom estarmos juntos desfrutando, nos estimulando nessa posição de aprendizes de Jesus, de aprendizes do amor, não é? Hoje temos um tema muito importante, que é o capítulo deixa eu ver, eu estava olhando errado aqui. Vamos pensar sobre a oração. É isso mesmo. Pensar sobre a oração no capítulo 25, buscai e achareis. Como compreender nesse capítulo e nos próximos, Kardec nos sugere, nós aceitamos, de fazer do nosso estudo convergir para a oração, que vista na sua profundidade é o grande ato de comunhão da criatura com o Criador, de aceitação da vida em seus aprendizados e em suas curas. Então, vamos nos debruçar sobre isso e começar o nosso estudo exatamente pela oração, pela comunhão com o alto, pela
associação, pela integração através da boa sintonia, com todos os espíritos que coordenam esses trabalhos, com os espíritos que nos acompanham, para que o melhor de nós possa ser estimulado através do estudo dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, que tenhamos uma ótima noite de estudos, não é? Capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Kardec toma aqui o capítulo 7, versículo de 7 a 11 do Evangelho de Mateus, onde nós lemos assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Não é? Aqui nós nos defrontamos com uma mensagem muito conhecida de Jesus, o pedi e obtereis, que, no entanto, nos deve surpreender, apesar de tão conhecida. Por quê? Porque todo aquele que ora, todo aquele que reza, teve a vivência de pedir uma coisa e não ser atendido. Todos já tiveram essa prática e, ao mesmo tempo, todos ouviram de Jesus essa passagem: pedi e obtereis. Ora, se Jesus fala que o que nós pedirmos, nós obteremos, e a nossa prática diz que nós pedimos, mas não conseguimos, onde estará a verdade? Como compreender essa contradição? Não é? Como entender a importância da oração no nosso processo de evolução, de aprendizado, de cura espiritual? Colocado de outra forma, se Deus sabe tudo e pode tudo, por que são necessárias as orações? Há muita lógica nesses questionamentos e eles aparentemente são insolúveis. Mas, quando nós comparamos com a concretude da criação de filhos por parte de pais e mães, nós saberemos bem responder a todas essas indagações. Vamos lá? Deve um pai e uma mãe atender a todos os desejos dos filhos? O que vocês acham? É bom para uma criança ter da parte de seus pais o atendimento integral a todo e qualquer desejo? Faz bem para a sua formação
fortalece como pessoas? É saudável isso? Nós sabemos que não. Que esse mimo, que esse atendimento integral aos desejos não faz bem, não é bom para as crianças. Que, portanto, seria um absurdo. E a gente tem visto isso acontecer, esse absurdo, pais atenderem a todos os desejos dos filhos. Por que é um absurdo? Porque eles deixam de aprender o valor das coisas, eles não experimentam a conquista, perdem a autoconfiança, aprendem que com jogos de chantagem ou com pedidos se resolvem os problemas, quando na vida não é assim. E isso faz os pais que mimam, provocam crises, engendram, planejam crises para os seus filhos, e crises muito grandes, porque no trabalho, no casamento, mesmo nos estudos que eles fizerem, eles não vão viver essa prática de pedir e ser atendido nos seus desejos. Então não é bom que a vida, que os pais, que os professores, que os chefes, que os cônjuges, que os colegas, que os amigos, que as pessoas em geral, que os outros vivam para atender os nossos desejos. Isso não nos faz bem. Por outro lado, vamos perguntar: os pais, os professores, as pessoas a quem nós amamos, ou as pessoas que nos amam, qual deve ser, qual é a postura, se realmente nos amam, qual é a postura diante das nossas necessidades? Os pais devem atender às necessidades dos filhos, os cônjuges uns dos outros, aqueles que se amam devem buscar o atendimento às necessidades daqueles que os cercam? A resposta é sim. A resposta é um sim enfático. Pais, aqueles que amam realmente seus animais, suas plantas, seus filhos, seus irmãos, seus pais, seus cônjuges, fazem sim de tudo e devem fazer de tudo para atender às necessidades daqueles que eles amam. Ou seja, numa síntese muito clara, Deus, a vida, nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre atenderá às nossas necessidades. E essa resposta, ela nos traz muita luz sobre a questão da eficácia da prece. Sim, a prece é muito eficaz, mas para atender às nossas reais necessidades, nem sempre os nossos desejos. Muito bem, mas permanece um aspecto da questão, qual é? Se Deus, que sabe tudo, conhece melhor do que nós os nossos desejos e as nossas necessidades, por que precisamos pedir? Por que precisamos da oração para que as coisas que nós precisamos aconteçam? Não é verdade? Deus nos ama em liberdade. E jamais, sendo assim, porque um amor que se impõe aos outros, um amor que sufoca, não pode ser chamado de amor, e o amor perfeito de Deus respeita a nossa liberdade, nunca vai nos impingir alguma coisa, mesmo que seja o nosso bem. Se o amor de Deus é assim, ele vai
aceitar o nosso tempo, aceitar a nossa maturidade ou imaturidade, como os melhores pais da Terra fazem. Seria ridículo um pai e uma mãe dar uma ordem para um bebê e esperar que ele atendesse totalmente, não é? Ou dar uma tarefa complexa para uma criancinha e esperar que ela pudesse atender. Existe um tempo de maturidade de cada pessoa, e se nós respeitamos ou devemos respeitar uns o tempo dos outros, uns a maturidade dos outros, percebendo que as pessoas dão o que elas conseguem dar. Isso seria maravilhoso que nós alcançássemos. Melhoraria muito as nossas relações, nos traria paz. Nós que brigamos para que as pessoas tenham o nosso ritmo, pensem como nós, tomem as decisões no mesmo momento e no mesmo sentido que nós que brigamos tanto por isso, ansiosos, impacientes, autoritários, e que assim nos fazemos infelizes e fazemos aos outros infelizes, seria maravilhoso que nós aprendêssemos a aceitar, reconhecer e respeitar o ritmo das pessoas, como Deus nos respeita. Como Deus nos respeita. Isso faz com que Ele nos atenda sempre, mas nem sempre nós sejamos atendidos. Olha que coisa interessante. Como um sol que todos os dias, quando se alça sobre uma cidade, banha todas as casas, as pobres, as medianas, as ricas, os palácios, as pessoas sem casa nenhuma. Deus não faz diferença entre os seus filhos e ajuda a todos. As bênçãos de Deus caem sobre todas as criaturas de todos os reinos, mineral, vegetal e animal, inclusive. E especialmente o reino hominal. Todos nós somos banhados diariamente, permanentemente, pelas bênçãos de Deus. Se elas não nos alcançam, é como uma cidade, como a nossa cidade, que algumas casas são escuras e outras claras. Por quê? Se o sol banha todas as casas, por que umas são escuras e outras claras? Porque alguns moradores abrem suas janelas e afastam suas cortinas e outros não abrem. Por isso, os que têm casas escuras quebram as coisas, batem-se entre si, machucam a si próprios, pela falta de luz, porque é da sua opção, das suas infelizes opções, é que vem a escuridão da sua casa. Então Deus nos atende sempre, mas Ele respeita a nossa decisão. Mesmo infeliz, mesmo inconsciente, de não receber a luz de Deus, de não receber as lições, de não receber a cura do alto. Por isso é que é preciso que nós nos sintonizemos, que nós nos abramos à luz de Deus para que essa luz se faça em nossas vidas. E aí a oração é uma ferramenta fundamental. Só que tem sido mal compreendida, não é? Quando o título desse capítulo fala "Ajuda-te e o céu te ajudará",
extrapola o âmbito da oração. Mesmo o pedir e obtereis, aqui não fala, não se restringe apenas ao pedido labial da oração. Quando Jesus usa o batei à porta e esta se vos abrirá, ele usa uma imagem maior. Não se restringe à oração clássica, à oração labial, à oração ritual, à oração decorada. Mas há uma gama fabulosa de orações que faz uma definição elástica como tudo o que nos eleva a vibração funciona como oração. Seria muito interessante se nós estivéssemos reunidos presencialmente e pudéssemos fazer uma rodada. O que eleva a sua vibração espiritual? Para algumas pessoas será cantar uma música inspiradora. Para outras pessoas é dançar. Para outras pessoas, outras artes. Indo em outro campo, algumas pessoas se sentem elevar espiritualmente, sentem-se como fascinados, como limpos, como elevados ao ter contato com a natureza, com plantas, abraçando árvores, mudando terra de vasos, cuidando de animais. Não é assim? Cuidando de seres humanos, abraçando pessoas boas, parentes queridos, amores. São muitas as técnicas de oração. E muitas vezes a oração clássica, a oração universalmente conhecida, mesmo um Pai Nosso e Ave Maria, é falado com uma vibração tão baixa, com um pedido tão egoísta, pedindo que se ganhe uma partida de futebol, pedindo que um casamento se desfaça para que nós fiquemos com um dos cônjuges, pedindo vantagem em negócios, mesmo em detrimento da outra parte. Nós pedimos tantos absurdos que as orações só podem estar sendo mal usadas, desperdiçadas, como uma faca que é tão útil numa cozinha e tão trágica numa briga. Não é assim? A ferramenta, as nossas mentes são instrumentos poderosos, mas mal utilizados têm nos levado a essas tragédias sobre tragédias que a ciência tanto fez, que aumentou, multiplicou terrivelmente a letalidade das guerras, dos tacapes, das lanças, dos arcos e flechas. Nós hoje fazemos com que cada soldado tenha uma capacidade de destruição terrível, medonha. Num avião, apertando o botão, ele pode exterminar uma cidade inteira, um país. E isso tudo foi conquista da tecnologia, mal utilizada. Mal utilizada. E a oração tem sido, a sintonia com o mundo espiritual tem sido muito mal utilizada. Pactos com as sombras, manipulações, violências, explorações têm sido feitas pelo que se considera magia negra ou trabalhos espirituais antiéticos, com sacrifícios de animais. E a ponto das pessoas acreditarem que o mal prevalece, como em tantas outras situações na política, na economia.
exatamente por desconhecer a lei da sintonia que tanto merece o nosso estudo. A lei da sintonia é a base da outra lei mais conhecida, que é a lei de atração. É pela sintonia que nós atraímos o que acontece à nossa volta, de forma que um estuprador, um assassino, um corrupto não podem prejudicar, não podem atingir qualquer um, mas apenas poderão atingir aqueles para os quais aquela vivência violenta assume um caráter pedagógico. É muito comum que as vítimas de hoje sejam agressores de outras vidas que não tiveram discernimento de atender a chamamentos de amor e precisaram ser colocados no lugar do outro, caminho que Jesus colocou como imprescindível para o amor. Faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. E que as pessoas se fecharam a essa empatia, a essa compaixão, exigindo que fosse feito na carne aquilo que elas deveriam ter feito por boa vontade, em espírito. E aí é por isso que nós somos colocados no lugar dos outros. Homens abusadores, machistas, renascem mulheres, ricos exploradores e humilhadores de pobres renascem pobres, e assim brancos com negros, judeus e palestinos, brasileiros e argentinos, e as religiões, e as ideologias, e todas as inúmeras repartições. A vida nos faz sair como num pêndulo, sair de uma polaridade e ir para outra, até que alcancemos o equilíbrio, o ponto do meio, o caminho do meio, como dizia Siddhartha Gautama. Entender que tudo está sempre certo, que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que mesmo o desafio que nos incomoda, a não aceitação dos nossos desejos, atende às nossas necessidades, que para nós vermos o melhor fluir e acontecer mais livremente, nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus, quando curava, ele dizia: a tua fé te salvou. Deixando claro com a sua própria vida na terra que só a vontade do alto não estabelece as mudanças. Os evangelhos deixam claro que os próprios irmãos de Jesus não aceitavam a sua postura, que os vizinhos tentaram matá-lo quando foi para Nazaré, que os discípulos, os próprios discípulos e aqueles que receberam seus benefícios de cura e de ensinamento, na hora crítica, na hora da sua aprovação, do seu julgamento, da sua tortura, humilhação e execução, simplesmente desapareceram. É importante nós percebermos isso tudo, porque nós também estaremos sob provação. Estamos nas provações mais intensas que a humanidade já viveu, e estaremos mais ainda viveremos mais situações. Não porque os terremotos nunca aconteceram, não porque as guerras nunca aconteceram, mas o terrorismo que nós vivemos nunca aconteceu. E os meios de comunicação nos fazem ficar em contato com todas as notícias no mundo todo, e a nossa má sintonia exige da audiência para os meios de comunicação que passarem as piores notícias. Isso faz multiplicar a tragédia humana exponencialmente. Por isso, por esse ambiente de transição planetária, porque o mundo espiritual mais denso sabe tanto quanto a gente, ou mais que a gente, da transição planetária,
e quer resistir, quer manter os seus domínios, e se percebe que vai perder, quer levar um máximo de soldados para os seus exércitos de outros planetas para manter o seu sistema de poder, ou seja, tentam nos influenciar a todo momento, a todo custo, para baixarmos nossa sintonia. Nesse ambiente carregado, nesse ambiente de provas extremas que nós estamos vivendo, onde se vai fazer a separação do joio do trigo e dos bodes das ovelhas anunciadas por Jesus, é nesse momento que nós mais precisamos vigiar as nossas vibrações, examinar e atender o tempo todo, ficar atentos o tempo todo para o nosso padrão vibracional. Perceber quando ele cai e aí sim atuar para que ele se eleve. Vigiar e orar para não cairmos, como Jesus falou. Vigiar e orar para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é sim extremamente importante para todos nós, e nós precisamos perceber o que buscar na oração, que é a elevação do nosso padrão vibracional. É tirando do universo das nossas orações todos os pedidos egoístas, violentos, mesquinhos, para pedir cada vez mais amplo, cada vez mais profundo, com cada vez mais fé, porque é a oração, é o pedido feito assim que nos abre a alma para que o bem venha para as nossas vidas. Não parece lógico? Não é óbvio até? Que assim seja e que nós aprendamos a orar finalmente, não é? Vamos ver aqui quem consegue trazer, quem traz para a gente alguma questão que seja importante, que nos faça trocar, porque costuma-se falar na pandemia que nunca houve tanta oração na Terra, mas será que a qualidade dessa oração estará como? Isso não somos nós os capazes de julgar, mas cada um deve avaliar por si como tem feito as suas orações, pelo que tem feito as suas orações, com que estado de ânimo e o que poderia fazer com que suas orações fossem mais efetivas, com que pedíssemos de verdade, não só pelos lábios, que seja feita a vontade de Deus assim na terra como no céu. Não é? Vamos lá? Vamos ver o que cada um pode trazer. Eliana Quiodo falando, estudando, que está estudando sempre. Adelaide também falando que será eternamente estudante. E especialmente dessa matéria central para a nossa evolução, que é o amor. Estudar o amor em todas as suas escalas, em todas as suas formas, em todas as suas crises, seus egoísmos que nós incrustamos no amor para limpar esse amor e torná-lo cada vez mais puro, brilhante, universal. Não é? Muito legal. Nilza saudando a todos, Adriana também. Muito boa noite para Adriana Chaves. Valéria também mandando vibrações positivas. Sueli Rosa se fazendo presente, nossa grande amiga, instrutora, coordenadora de grupos de aprendizes do Evangelho também lá no Semente de Luz, lá na João Ramalho 158, em São Vicente, São Paulo. Muito bom estarmos irmanados nesse processo de aprendizado, de interestimulação para o bem, né? A Maria Moreira fala assim: os filhos precisam ir em busca para o seu próprio progresso. Claro, claro. E assim dos pais para com os filhos na terra, muito mais do Pai do céu, que é perfeito e justo, não é?
É isso mesmo. Eduardo Vicente diz assim: eu acredito que devemos mostrar os caminhos e ensinar o valor de terem suas próprias conquistas, pois se tudo for dado sem a compreensão do valor e o esforço para tal, crescerão sem a responsabilidade necessária e compreensão. E o mesmo raciocínio, ou muito mais, porque os pais da terra são muito falhos, mas o Pai do céu é perfeito, atuará da mesma forma Deus para conosco, sem nos dar respostas prontas, sem nos dar soluções acabadas, porque a vida sendo uma escola, não, professores jamais deixarão de dar lições, e a vida sendo um hospital, os médicos jamais deixarão de dar remédios. Não é verdade? Nós é que vemos punição nas dificuldades pela nossa imaturidade, né? Mas os mais maduros de nós aceitam os desafios da vida, confiantes no professor e no médico que nos atende, não é? A Sueli Rosa fala assim: uma lembrança forte que tenho é usar a prece para a cura de minha mãe. Tinha 9 anos, rezei muito, a mesma faleceu de leucemia. Olha só, uma filha, imagine que cena linda essa, uma criança de 9 anos rezando muito para sua mãe muito doente e sabendo que sua mãe morreu de leucemia. As almas mais rebeldes podem ficar de mal com a oração, com a luz, com Deus. Passar ao ceticismo, à descrença, ao pessimismo, porque acha que as suas orações não foram atendidas. Mas o que vocês acham? A menina de 9 anos, com todo o seu amor, com toda a sua pureza, nas suas orações, não atenuou, não mandou energias, não suavizou as dores da sua mãe até o limite do que era possível suavizar, dada a necessidade da mãe dela passar pelo que tinha que passar? Claro que sim! Todas as nossas orações são efetivas e vão reunir uma energia fabulosa de atenuação quando é possível atenuar, de cura quando é possível curar, porque o sentido da vida jamais será punir e impingir dor, muito menos por parte de Deus. Ele não nos quer punir nem impingir dor. O seu chamamento, o seu mandamento é de amor. Por isso, quando uma pessoa sofre e outra despeja amor para ela, está contribuindo sim para a amenização da dor e para o fortalecimento do caminho do amor, tornando em algumas situações a dor completamente desnecessária e em outras atenuando aqueles sofrimentos pela doação de amor. É isso que a oração faz. A boa oração, a oração lúcida faz sempre. Não é? Ela diz: ajoelhei, rezei de mãos dadas com o meu filho, mas o mesmo também voltou ao plano espiritual. Compreendi que nem todos os desejos aos meus olhos terão o resultado ocorrido. E a grande lição é continuar a rezar, acreditar em Deus e em seu amor. A prece é remédio e Deus é amor. Maravilhoso, Sueli. Maravilhosa a sua lição. Muito, muito, muito obrigado por ela. Eliana Chiodo: toda oração recebe uma resposta. Nós é que não a entendemos. É isso mesmo. Sem dúvida. Mesmo o não da mãe à criança que quer comer doce, sobremesa antes da refeição, é um ato de amor que a criança, às vezes rebelde, não sabe valorizar. Mas um dia, quando a maturidade vier, toda criança vai saber aceitar no não
um remédio, uma cura, um atendimento às suas necessidades. Quanto precisaremos de maturidade para agradecer os desafios e as dores da vida, não é mesmo? Vamos ver, Bárbara. Eu aprendi que a prece nos dá conforto. Funciona como um desabafo mesmo com um grande amigo. Mas não adianta pedirmos dinheiro ou outras coisas materiais e nem sempre o que pedimos nos será bom. Então, não recebemos. Perfeito, Bárbara. Muito legal a sua colocação. Sueli, Superação em Busca da Fé. É um filme com grande aprendizagem sobre Deus, oração e fé. Olha aí a indicação. Superação em Busca da Fé. Busquem esse filme porque se a colega indicou, só pode ser muito bom. Adelaide fala da boa música, como funciona para ela a boa música como mecanismo de oração, de elevação do seu padrão vibracional. Isso é oração. A Bárbara, eu vi uma palestra que falava que quando Jesus ensinou sobre ajuda e o céu te ajudará, ele estava nos chamando para a lei do trabalho, que está ligada à lei do progresso, sem dúvida, e também à lei da atração, porque quando a gente se ajuda e faz luz dentro de nós, sem dúvida nos abrimos à luz que vem de fora, não é? Nós colaboramos com o bem, nós trazemos, nós atraímos o bem para as nossas vidas quando pensamos e sentimos o bem. Como um rádio, só que é um rádio que se autossintoniza, que pode ficar só no chiado se estiver mal sintonizado ou só em músicas e notícias ruins. Mas quando bem sintonizado, a bela música e as boas notícias vêm, não é? Realmente tem funcionado para mim quando estou nervosa, reclamando, julgando, enfim, exausta, orar com simples palavras, pedindo paciência e coragem. E aí a Bárbara começa a nos ensinar o que nós já sabemos, mas frequentemente esquecemos. Que o que a gente precisa pedir a Deus é atitude, é paciência, é persistência, é coragem, é aceitação. É isso que pedimos naquela maravilhosa e curta oração que pede a Deus paciência para aceitar o que não podemos mudar, coragem para mudar o que podemos mudar e discernimento, sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Se uma criança está com dificuldade de fazer a lição em casa, pede ajuda dos pais, os pais certamente ajudam. Certamente ajudam. Toda criança que pedir ajuda dos pais e que tiver bons pais, receberão essa ajuda. Mas se forem bons pais, nunca responderão às questões dos problemas dos filhos. Mas os encorajarão, os estimularão, os ajudarão, aliviarão e até darão dicas de raciocínio para ele alcançar a solução dos problemas. É isso que os nossos anjos de guarda, representantes, embaixadores de Deus nas nossas vidas fazem conosco. Não peçamos o que eles não poderiam atender, mas abertos para que só eles podem dar e para o que só nós podemos fazer, estabeleceremos uma multiplicação das nossas possibilidades e o sucesso virá, o sucesso real, que nem sempre é os nossos desejos, mas que sempre será o atendimento às nossas necessidades, não é? Vamos ver o que mais. A Dilma falando que a oração é o canal que nos eleva a Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Multipliquemos. Cabe a cada um de nós ter um arsenal, inclusive nos celulares, do que funciona para elevar o seu padrão vibracional.
Mapeie as árvores boas de abraçar. Tenha animais e plantas em casa e zele por eles. Faça a faxina espiritual da sua casa com o Evangelho no lar. Tudo isso é zelo, é prática de amor. Tudo isso é oração, que é buscar a boa sintonia nossa e das nossas famílias em abertura para o bem. Aprendamos a lição da boa oração, porque o bom Pai, o perfeito Pai, o Pai misericordioso, está sempre pronto a atender a todas, a absolutamente todas as nossas necessidades. Ainda que às vezes Ele precise atender um desejo ruim nosso, em cima do qual nós insistimos tanto que a única possibilidade de crescimento e de aprendizado é que aquele desejo nos seja atendido, nós nos percamos naquela busca desarmônica para finalmente acordarmos para o bem. Que bonito é nós podermos entender a ação de Deus em nossas vidas e como Deus quer que nós participemos do bem, da luz e do amor que Ele proporciona a todos, todos os dias, a todo momento, sem diferença nenhuma. Se as casas são escuras ou claras, é porque alguns abrem ou não abrem a janela. Se alguns homens são santos e outros são criminosos, é porque alguns se abrem para o bem, que jorra permanentemente também sobre o bandido, sobre o criminoso, sobre o corrupto, sobre o abusador. Mas estes, é claro, não se abrem para a luz, ao contrário, se fecham e perdem a oportunidade de receber esse influxo de amor e lucidez que nós, que estamos aqui buscando aprender a viver em estado de oração. Olha que belo desafio, que bela proposta de vida, aprender a viver em estado de oração. Nós certamente não alcançamos isso, mas estamos a caminho. Exercitemos as mais variadas e efetivas orações, aquelas que mais nos elevem, para finalmente, um dia, cada ponto desse vai se conectando numa reta e nós fazemos com que a luz piscante da oração se transforme em sol iluminador, vivificador, colorizador das nossas vidas. Que assim seja, hoje e sempre. Vamos agora então nos colorir com a luz de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e os homens, os brancos e os negros, os ricos e os pobres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós e ampara-nos. Agora, na hora da nossa passagem, na hora do nosso nascimento, na hora de nos dar a luz nessa transição planetária. Graças a Deus, graças aos irmãos, muito obrigado pela sua presença e até quinta-feira que vem. Nesse mesmo horário, chame outras pessoas, compartilhe essas lições, se você sentir que ela pode ajudar alguém. Grande abraço e até a próxima!